Quando houve 64, eu recebi um aviso de um colega feital, que foi da DOPS e era advogado, que eu ia ser preso. Eu saí de casa, fui para casa de uma tia e não estava me sentindo assim, procurei o Evaristo. Aí já é o Antônio Evaristo de Moraes, que foi meu colega de colégio militar. Eu não fui colega dele da faculdade, ele era mais adiantado que eu, mas se dava muito comigo. Foi aí que isso começou o início da minha vida na defesa política. Aí o Evaristo, olha, você está fora de casa, você só tem uma saída: começar a fazer a defesa política. Estava no início, assim. Então, isso foi em 64. Eu aí disse também, ele disse, vamos agora mesmo, você vai pegar uns casos e você volta para casa. E apareceram uns casos já na auditoria militar, e então eu comecei junto com ele e outros a ser indicado. E defendi vários militares. Comecei a defender militares na auditoria militar. A minha primeira prisão foi durante a Marcha de Deus pela Família e com a Liberdade. Eu estava me formando na faculdade e eu participei então de um ato público no Lago São Francisco, em que eu fiz um discurso, tudo isso, tal, e em seguida eu com um grupo fui para a Praça da Sé assistir a marcha. E começamos a rir, a ridicularizar aquele pessoal que ficava desfilando, aquelas granfinas que desfilavam, algumas junto com a empregada uniformizada. 1, 2, 3, Brizola no xadrez, ao lado tem um lugar para o João Goulart. E aquilo. Então era uma coisa horrível, deprimente. E aí, nesse momento, acho que porque nós estávamos realmente ridicularizando, quatro estudantes foram presos e nós ficamos num ônibus. E foi impetrado, inclusive, habeas corpus, mas eu fui solto logo. Eu me recordo que foi um ano que eu chamei, no discurso de formatura, que eu fui orador da turma, a turma despedinte da democracia. Porque nós tomamos a nossa formatura foi realmente após o golpe de 64, porque recebemos o diploma em abril de 64. Eu era advogado, fui advogado de um grande número de sargentos daquela revolta de Brasília, certo? E era também advogado da Associação dos Marinheiros, quando houve o chamado motim dos sindicatos metalúrgicos. Inclusive, eu fui advogado do Anselmo, certo? E estava nessa advocacia quando estourou o 1º de abril. E aí eu comecei a ser procurado também. E não me neguei a participar. E achava que o advogado tinha o dever disso. Afinal de contas, teria havido no país, de repente, a queda do governo legal, constitucional, e tinha se instalado um novo sistema de governo, sob a égide dos militares. Então eu achei que não poderia ficar parado. É lutar de todas as formas ao meu alcance, o alcance da minha profissão como advogado, de abrir aí uma espécie de espaço de luta contra a ditadura militar e o terrorismo de Estado que se instalaram no Brasil a partir de 1964. Eu creio que essa foi a mola inspiradora de minha atividade política e de protesto contra o governo da ditadura. Eu passei a defender perseguidos políticos
desde o segundo semestre de 1963. Naquela época, o Partido Comunista Brasileiro estava na clandestinidade e atuava na legenda do PTB. Os sargentos pretendiam cargos eletivos. Havia campanha para que os analfabetos pudessem votar. Fora feita a campanha para o 13º salário, de maneira que a vanguarda dos trabalhadores ia ocupando posições progressistas, o que não era de agrado da burguesia nacional e nem mesmo de alguns interesses internacionais aqui no Brasil. De forma que o golpe de 64 já se achava orquestrado. Eu pertencia ao Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de São Paulo. Eram presidente Afonso Deleles e José de Araújo Plácido. Plácido e Deleles são presos quando levaram a Quitaúna alguns sargentos que eram candidatos a cargos eletivos. E no interior do carro havia uns panfletos picotados que justamente diziam respeito à eleição dos praças e dos sargentos para cargos eletivos. Foram presos em Quitaúna, juntamente com os sargentos, sob a acusação de terem praticado um crime militar. Fui ao Rio e contratei os serviços de Sobral Pinto para sustentar o HC. Sobral foi muito atencioso, muito solícito. Perguntei-lhe a respeito dos honorários. Ele disse que isso não deveria ser objeto de preocupação por parte dos trabalhadores, que ele sustentaria o habeas corpus independentemente de qualquer remuneração. No dia designado para o julgamento, fiz-me presente ao tribunal e convém dizer que, ao visitar Deleles, que se achava preso no quartel, achava-se preso naquela altura, no quartel da Polícia do Exército, que fica nesta área aqui, no Ibirapuera, Deleles me disse: Mário, assista esse julgamento, porque haverá muitos processos como estes no Brasil. Ele foi profético no que disse. Com relação a Julião, ele havia ido a Brasília para votar na Câmara Federal uma lei de anistia aos soldados e marinheiros que haviam se rebelado. E nessa ocasião que se dá o golpe, ele ainda permanece em Brasília. Ele fez um discurso que é histórico, foi o último discurso que ele fez na Câmara Federal. Abençoados marinheiros, bravos sargentos, camponeses rebelados, operários indômitos do Brasil, a vós sim, eu rendo a minha admiração, a minha homenagem pelo sangue que já derramastes nesta pátria, pelo sangue que ainda não foi redimido, mas que haverá de ser, pela unidade, pela força de todos vós e também daqueles que sentem o clamor das massas desesperadas do Brasil. Não há de ser absolutamente um banqueiro quem vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é o seu povo, são seus trabalhadores, é a sua gente humilde. Essa sim é quem há de salvar o Brasil. É quem há de fazer uma madrugada radiosa para liquidar de uma vez para sempre com essa expoliação cruel que pesa sobre as massas brasileiras. Mas deixo nessa tribuna apenas um aviso. É de que nesta altura dos acontecimentos é inútil querer resistir. É inútil querer obstaculizar. É inútil querer impedir o avanço do povo brasileiro. Porque com o DN ou sem o DN, com transigência ou intransigência, o povo brasileiro já tomou a decisão de conquistar a sua emancipação econômica, a sua emancipação social. E ela será conquistada, como nós costumamos dizer,
nos nossos encontros com as massas camponesas do Nordeste do Brasil. Será conquistada na lei ou na marra? Será conquistada pacificamente ou através da revolução, da rebelião das massas inconformadas do Brasil? Aprendi com o general vietnamita Giap que a história não se mede em minutos, horas, dias e meses, mas anos, séculos, milênios. E hoje o discurso de Francisco Julião continua fazendo sentido. Qual parlamentar brasileiro faria um discurso como esse na atualidade? Silvio Tendler. Eles caçaram o poder da justiça comum e transferiram para a justiça militar. Porque a justiça militar é manipulável, muito mais, pelo menos, do que qualquer justiça comum. Aí transferiram todo caso político, ia para a justiça militar. Aí os processos que estavam na justiça comum foram para as auditorias, ou, dependendo do caso, ia para o STM, que era a segunda instância militar. E a terceira, que era o Supremo Tribunal Federal. A primeira instância, a auditoria, tinha 4 militares sem nenhuma formação jurídica e um juiz auditor que era necessariamente advogado para dar orientação técnica. Mas todos tinham o mesmo voto em qualquer situação, em qualquer caso. Logo, é como se fossem 5 juristas, quando na verdade havia só um. E aqueles nomes eram nomes simplesmente escolhidos dentre os piores oficiais que obedeciam às ordens. Esse é para massacrar, esse é para condenar. Enfim, recebiam ordens militares e não decisão judicial. A justiça militar se tornou isso, uma farsa de justiça em grande parte. Mas havia também os juízes dignos. Havia juízes que não se deixavam levar por isso, e por isso também alguns foram cassados, inclusive juízes de nível superior como o STM, que era o STM, Superior Tribunal Militar, era composto de 15 juízes, 5 togados, ou seja, necessariamente advogados, e 10 oficiais generais das 3 armas, 3 almirantes, 3 brigadeiros e 4 generais. E, em geral, eram os generais que participaram do golpe, como foi o caso do Vaca Fardada, ou seja, General Mourão Filho, e eram membros do tribunal. Quer dizer, os golpistas eram juízes do seu golpe e juízes daqueles que lutavam pelo processo democrático contra a ditadura.